Quando a gente assumiu a Fundep, foi em 2006, na gestão do professor Ronaldo e professora Heloísa. E eu pude observar, ou pude ter um contato mais direto, porque eu sempre utilizei a fundação. Eu sempre tive projetos tanto na Fundep quanto na Fundação Cristiano Ottoni, que é ainda, né, a fundação da Escola de Engenharia. E esses projetos, então, através desses projetos com a Fundep, eu tive a oportunidade de conhecer como usuário, como cliente da Fundep. E como diretor executivo da Fundep, eu pude então ter uma visão do outro lado, uma visão do administrador da Fundep. E consolidou com isso a minha visão de uma fundação. O que eu sempre imaginava de uma fundação de apoio à universidade. E os conceitos que eu tinha foram consolidados quando diretor, porque eu pude perceber que a Fundep ela é fundamental na pesquisa, no ensino, na graduação e na extensão da universidade, principalmente na pesquisa e na extensão, do ponto de vista que ela faz o trabalho que não cabe ao pesquisador. Ela permite que o pesquisador realize a sua pesquisa, porque ela faz, vamos dizer, o trabalho braçal. Então, se tem um projeto e nesse projeto é importante contratação de pessoal, gerenciar pessoal, por exemplo, a Fundep faz esse trabalho, que é um trabalho muito complexo, muito difícil para um pesquisador fazer. Que envolve leis trabalhistas, envolve uma série de coisas. Também com relação à importação. As pesquisas, em geral, elas necessitam muito de importações de equipamentos, de toda a espécie, né? Porque não é fácil a Fundep, uma fundação, ela cuidar de praticamente todas as áreas da humanidade, né? Ela não só nas áreas de humanas, na área biológica, na área tecnológica, enfim, todo tipo de atividade, todo tipo de projeto que tem muitas especificidades que são importantes, que são fundamentais para que seja desenvolvido. Então, a Fundep cuida desde a importação de material biológico para uma pesquisa do ICB, quanto um equipamento de alta tecnologia para a Escola de Engenharia ou para o ISEX, até livros, enfim, todo tipo de importação a Fundep cuida de fazer, que também é complicado, é difícil e a Fundep faz. Então, todo esse trabalho de infraestrutura, de preparar a infraestrutura para que o pesquisador desenvolva com a qualidade e o mérito que é próprio da nossa universidade, a Fundep faz esse trabalho. Todo tipo, compra de materiais, compra de equipamentos, enfim, não só em termos da importação, como também de compras, porque todo projeto de pesquisa tem necessidade de adquirir bens, e a Fundep faz esse trabalho de compra, faz esse trabalho de contratação de pessoal. Então, a visão que eu pude ter
como diretor executivo foi perceber esse outro lado da pesquisa, não como pesquisador, mas como alguém que cuida da infraestrutura necessária para que o professor possa desenvolver sua pesquisa, mais ou menos como a Fundep carrega o piano para o pesquisador tocar. Na minha gestão, eu tinha uma preocupação muito grande com relação à transparência da Fundep e também com relação a riscos, porque a Fundep, trabalhando com recursos financeiros, nós tínhamos um risco muito grande com relação ao aspecto financeiro, com o aspecto de mérito dos projetos. Explicitando isso, da prestação de contas e com relação a recursos, como esses recursos eram gastos e como teria que ser feita a prestação de contas. Cada instituição, cada financiador tinha um processo de prestação de contas diferente do outro. E corríamos o risco, porque éramos procurados por várias instituições e várias entidades querendo utilizar a gestão da Fundep. E era preciso de ver a questão de risco, não só de risco do tipo de projeto que estava sendo proposto. Esses projetos tinham que caber dentro dos aspectos éticos e dos aspectos da própria filosofia da universidade e também de questão financeira, né? Para que como seriam utilizados esses recursos que a Fundep gerenciava. Então, isso era uma preocupação muito grande. Também observava-se que a Fundep estava defasada com relação à sua gestão digital, aos equipamentos necessários para fazer o gerenciamento da fundação. Visto isso, nós propusemos ou discutimos a ideia de fazer uma reformulação geral na Fundep, no gerenciamento da Fundep. E assim fizemos, criamos novas gerências, acabamos com outras, e esse movimento fez parte de uma campanha ou de um programa de estruturação da Fundep. E que teria que ser feito, isso foi mais ou menos, ocorreu em 2008, e que teria que ser feito até o final da minha gestão. Eu costumava brincar com o pessoal e dizer o seguinte, no dia 23 de março de 2010 o mundo vai acabar. Então nós temos que acabar. O pessoal olhava, o mundo vai acabar. Eu falei, porque a gestão vai terminar e isso aqui tem que estar terminado. E foi feita então uma movimentação muito grande na Fundep. Nós fizemos a reestruturação geral, criamos várias políticas, vários organismos de gestão para fazer a gestão de risco da Fundep. Então, todos os projetos que chegavam na Fundep, eles eram submetidos a uma comissão que analisava o risco. Essa comissão analisava o risco financeiro do projeto, analisava o risco da gestão, se a possibilidade do projeto chegar ao fim, e então isso era feito na gestão de risco, que dava segurança para que os gerentes e a Fundep gerissem esse projeto. Fizemos uma reformulação geral do processamento de dados, compramos computadores modernos à época, todo um sistema, e esse sistema permitiu que a gente
criasse um acompanhamento, um atendimento ao coordenador de projeto mais ágil, permitiu que fizéssemos uma galeria de projetos. Então, todos os projetos que a Fundep geria eram colocados dentro, era permitido que os usuários ou quem acessasse o site da Fundep acessasse os projetos que estavam sendo desenvolvidos, com uma arte bonita, fotografia, com valores, inclusive, com tudo, absolutamente transparente. Os projetos passaram a ter essa transparência. E isso foi um trabalho executado, e essa estruturação da Fundep foi muito importante. Parte foi colocado em funcionamento na minha gestão e depois eu fiquei sabendo ultimamente com o professor Jaime que ele estava utilizando aquela proposta que eu havia deixado em 2010 estava implementando os itens que não haviam sido implantados, ele estava implantando na Fundep. Ele, com a equipe dele, estava colocando isso para funcionar. Quando eu assumi a Fundep foi em março de 2006 e a Fundep não tinha como rotina a elaboração de um orçamento para o ano anual. E isso me preocupou bastante e em 2006 eu assumi no final de março e coloquei um desafio para a equipe no sentido de se elaborar um orçamento para o segundo semestre de 2006. E isso foi importante porque a equipe mobilizou muito, ela teve uma participação fundamental. Nós, inclusive, oferecemos para os gerentes um material sobre orçamento e trabalhamos bastante para ter esse orçamento do segundo semestre de 2006. Sei que nós tivemos uma peça, eu não lembro bem qual foi a abrangência, claro, a qualidade evidentemente deixou a desejar para aquele período, porque a equipe não tinha nenhuma experiência nesse orçamento. E eu sabia disso, mas deixei acontecer porque o meu objetivo era elaborar e submeter ao Conselho Curador o orçamento para 2007. Então, isso foi feito e nós, a partir de 2007, tivemos o orçamento. E esse orçamento era fundamental porque ele previa, ele permitia que a Fundep fizesse um planejamento. O orçamento é uma ferramenta fundamental no planejamento das atividades. E com isso nós pudemos fazer um trabalho de planejamento e o trabalho de orçamento. O orçamento foi feito em 2007 e esse orçamento foi aprovado pelo Conselho Curador, assim como o orçamento dos anos seguintes. E esse orçamento ele é importante porque ele dá segurança para o gestor. Ele dá segurança para o gestor, ele baliza as metas de cada um setor da Fundep. Era um trabalho muito difícil você fazer um orçamento para uma fundação, porque você tem que fazer uma previsão de futuro.
Como é que você vai fazer para fazer um orçamento, você tem que saber quanto de recurso vai entrar naquele ano. A gente sabia na Fundep quanto que você tinha em função dos projetos que tinham continuidade. Então, os projetos contratados no ano anterior, você sabe quanto recurso você vai dispor naquele ano seguinte. Mas havia dúvidas, né? E evidentemente esse é um trabalho de quase prospecção, de saber o que ia acontecer naquele ano, em curso que você estava previsto no orçamento. E isso foi feito baseado em dados históricos, dados de crescimento e perspectivas e projetos, expectativa de projetos que estavam sendo negociados, e conseguimos fazer esse orçamento, e foi uma ferramenta fundamental na gestão, facilitou muito a gestão de todo mundo, de toda a Fundep nos anos seguintes. Então essa foi uma inovação, né, que foi feita na minha gestão. Aí já no final da gestão, a gente já tinha muita segurança, e a margem de erro de receita a gente já conseguia prever com certa precisão, né? Tivemos a crise, né, em 2009, 2008, né, teve crise lá dos bancos lá dos Estados Unidos, né, e que foi uma crise mundial, mas mesmo assim nós conseguimos adequar e prevenir equipe, etc., até para essa crise. No final do ano, eu já submetia ao Conselho Curador o orçamento do ano seguinte, e levava as questões as políticas da Fundação, todas elas eram submetidas ao Conselho Curador. O Conselho Curador discutia, ajudou muito, porque corrigiu rotas, deu sugestões, e sempre o Conselho Curador foi constituído por lideranças importantes da universidade, professores, todos eles brilhantes, e que davam uma contribuição com experiência na utilização das fundações, e esses professores, o Conselho Curador sempre auxiliou muito. A relação da diretoria executiva com o Conselho Curador sempre foi a melhor possível. E o Conselho Curador aprovava as grandes iniciativas que a diretoria executiva buscava, né? Eram submetidas ao Conselho Curador, como, por exemplo, a questão do Hospital Risoleta Neves, que foi uma coisa muito grande, o projeto de reestruturação da Fundep, porque durante a minha gestão nós fizemos uma reestruturação completa da Fundep. É um trabalho árduo e dispendioso, porque nós trocamos toda a parte computacional da Fundep, e tudo isso, essas grandes ações da Fundep eram levadas ao Conselho Curador. Não participava de absolutamente nenhuma indicação ou do processo de escolha dos membros do Conselho Curador, e também fazia isso durante o tempo que eu tive na chefia do departamento. Eu nunca influenciei, eu nunca tive qualquer participação na composição da Câmara Departamental, porque eu acho que não cabe, como o Conselho Curador da Fundep tinha obrigação de fiscalizar, de acompanhar, de monitorar,
de cuidar, né, da fundação, porque é o órgão máximo da fundação, eu não tinha nenhuma participação. As pessoas que eram escolhidas pelo reitor, eu nunca nunca falei com o Ronaldo, nem emiti a minha opinião sobre as pessoas os colegas, né, porque todos professores, e os colegas que faziam parte do Conselho Curador. E a nossa relação sempre foi muito boa. A Fundep teve a oportunidade, durante a gestão, houve um movimento em que as instituições que tinham grandes folhas de pagamento vendessem essa folha para banco. Um exemplo muito claro disso foi o Estado de Minas Gerais, que vendeu a folha de um banco para outro, acho que o Banco Itaú que comprou, e a Fundep, nós tivemos então a iniciativa de fazer o mesmo. Nós tínhamos mais de 5.000 pessoas que a Fundep pagava, né, a nossa folha, isso dos projetos todos, além do pessoal da Fundep, e uma quantidade muito grande de recursos, e que eram feitos até então se não me engano, pela Caixa Econômica, ou pelo Banco do Brasil. A Fundep trabalhava praticamente com os dois. E na época, então, nós conversamos com o reitor e tivemos a ideia de vender a folha da Fundep. E chamamos os bancos, praticamente os grandes bancos todos, e colocamos então a proposta. Alguns bancos apresentaram, outros não, e na hora que nós fizemos a avaliação, nós decidimos pelo Banco Santander. Então fizemos uma parceria grande com o Banco Santander, e o Banco Santander, então, nessa proposta, ele apresentou, não lembro bem o valor, acho que era 5 milhões, alguma coisa desse tipo, para então gerir a folha da Fundep. Muito bem, isso veio a questão. E o que fazemos com esse recurso? Então nós instituímos o Fundo Fundep. O Fundo Fundep era colocar esse recurso que havia sido aferido com essa venda da folha, mas permitia também outros tipos de doação e um excesso, uma sobra que costumava acontecer na Fundep, sobra de recursos, e a gente fez então um fundo Fundep que utilizava o rendimento da aplicação desse recurso em benefício ao UFMG, em benefício a projetos de pesquisa da UFMG, projetos esses selecionados pelo UFMG. A Fundep não entrava no mérito dos projetos, simplesmente colocava essa sobra de recursos, né, o rendimento desse recurso para pesquisadores da UFMG. Vale dizer que isso já era feito nas gestões anteriores. Me lembro bem, na gestão do professor Najib, essa sobra de recurso que eventualmente ocorria era disponibilizada para o Conselho Universitário, e o Conselho Universitário fazia uma seleção de projetos e um edital e atribuía esses recursos para desenvolvimento das pesquisas escolhidas. O que mudava agora é que a gente tinha um fundo e a venda foi importante porque trouxe uma massa de recurso bastante grande, e que a gente tinha esse fundo
que era constante. Se esse fundo está lá, ele está rendendo, a gente utilizava o rendimento, fazia o gerenciamento e esse dinheiro era aplicado. Então, da mesma forma que as gestões anteriores havia já definido. Então, esse fundo foi desenvolvido dessa maneira. Na minha gestão nós tivemos a oportunidade de, até então, a gente apoiava o FMG. E na minha gestão nós pudemos ampliar essa parceria com outras instituições. A talvez mais importante tenha sido a possibilidade de da Fundep ser credenciada como fundação de apoio da Universidade do ABC, então recém-criada. Nós fomos procurados, houve uma participação importante também do professor Ronaldo, porque, por coincidência, o então reitor da Universidade do ABC tinha sido colega do Ronaldo Pena, ele também era engenheiro eletricista, e isso facilitou então esse contato e a Fundep passou a ser credenciada como Fundação de Apoio da Universidade do ABC. Isso foi muito importante porque ampliou o trabalho, né, da Fundep. A Fundep pôde, e como fundação, uma fundação de apoio tem o objetivo de criar condições e facilitar o trabalho da universidade e, com relação a isso, foi muito importante a gente ter mais uma universidade que pudesse utilizar a nossa infraestrutura, porque nós tínhamos uma infraestrutura muito grande, muito importante, um conhecimento muito importante, muito grande na área de apoio, e era importante a gente distribuir essa competência, né? Aplicar essa competência a outras instituições. E não só a Universidade do ABC. Nós pudemos também fazer parcerias com o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, na gerência, na gestão de vários projetos do ITA, projetos da Marinha e projetos do Exército. Os projetos com a Marinha deram uma grande visibilidade para a Fundep, porque nós gerenciamos a compra de 2 navios de pesquisa. Um navio chama Cruzeiro do Sul e o outro eu não me lembro mais o nome. Mas esses 2 navios foram comprados pela Fundep num processo de grande complexidade, porque não só o fato da compra, né, vamos dizer, de assinar o cheque para comprar, mas também do gerenciamento da infraestrutura necessária para trazer o navio para o Brasil, porque esse navio foi comprado no exterior e ele tinha que ser trazido para o Brasil. Então, uma operação do transporte e do pessoal da Marinha para, eu não estou bem lembrado o país, qual foi que a gente adquiriu, mas era a infraestrutura necessária de levar essa equipe, imagina, equipe de algumas dezenas de militares, para trazer o navio para cá. Então, operações complexas, como, por exemplo, de providenciar a dispensa do navio. Essa viagem demorava 20 ou 30 dias, e aí você tinha que fazer compra de alimentos, de supermercado, tudo num país estrangeiro, com uma moeda diferente da nossa. Então, vocês imaginam a complexidade que isso foi de
em termos de burocracia, né? Em termos de efetivação desse processo de compra e de prestação de contas. Belo Horizonte tinha praticamente só um pronto-socorro, que era o pronto-socorro lá como é que ele chama? O pronto-socorro lá do João 23, né? E era fundamental, então, que essa área, essa área de Belo Horizonte tivesse uma assistência mais pronta, mais perto, porque isso muitas vezes significa algumas vezes a possibilidade de viver ou não, né? E isso foi, então, fundamental para essa área chamada vetor norte, né? Do vetor norte de ter um hospital à disposição. O Hospital Rizoleta Neves estava construído, mas tinha mais de uma década que ele tinha sido construído e não funcionava, estava sem funcionar. Então foi feita uma parceria, né? O hospital era do governo, era do governo do estado, então foi feito uma parceria do governador Neves com o prefeito, que na época era o Pimentel, para funcionar o Hospital Rizoleta Neves. E o Ronaldo, à época, colocou que esse hospital, o desafio de trazer para a Fundep e para o UFMG, evidentemente, o gerenciamento do hospital. Então, o hospital seria gerido pela Fundep e teria, né, vamos dizer, a Fundep gerenciou o hospital, e acho que até hoje isso ocorre, cuida daquilo que eu falei anteriormente, cuida da parte de contratação de pessoal, de toda a política de pessoal, compra, aquisições, e esse o principal objetivo do Ronaldo era uma preocupação que ele tinha, porque estava ficando difícil para os alunos da área de saúde, enfermagem, medicina, terem estágios, porque os estágios dos hospitais particulares, praticamente todos eram utilizados pelas faculdades de medicina privadas. E, com isso, o hospital resolveu não só o problema de estágios para os nossos alunos, né? Assim como uma experiência importante para colocar o hospital funcionar. O hospital precisava aquele hospital estava lá, aquele elefante branco, né? Sem funcionar, ele nunca tinha funcionado. E graças a esse esforço, inclusive do empenho da universidade, do reitor, esse hospital começou a funcionar com a gestão da Fundep. E o hospital funcionava muito bem, com técnicas importantes. Eu me lembro que a maioria dos partos no Hospital Rizoleta Neves era feito naturalmente, sem cesariana, né? O que é uma coisa importante, porque e outras iniciativas que o hospital teve, uma equipe de gestão fantástica, né? E a Fundep participava do Hospital das Clínicas, mas com relação ao pessoal. Na gestão do pessoal contratado, não do pessoal, não dos servidores que trabalham no Hospital das Clínicas. O que não acontecia no Hospital Rizoleta Neves, porque o Hospital Rizoleta Neves era 100% pessoal CLT, 100% pessoal contratado. E uma diferença muito grande nesse sentido, quer dizer, o Hospital Rizoleta Neves era muito mais
era uma unidade 100% gerida pela Fundep. E o Hospital das Clínicas, não. O Hospital das Clínicas, a Fundep entrava como um auxiliar, né, do hospital, cuidando mais da parte pessoal e dos projetos do Hospital das Clínicas. Mas, no caso do Risoleta Neves, a Fundep assumiu na íntegra o hospital. O hospital só tinha 100% era gerido pela Fundep. Mas, óbvio que a experiência que a Fundep tinha com o Hospital das Clínicas foi fundamental para levar a bom termo a gestão no Hospital Risoleta Neves. Nós tivemos a felicidade na gestão da Fundep da inauguração do novo prédio da Escola de Engenharia. Particularmente, é um orgulho meu, porque eu participei da construção e da mudança da Escola de Engenharia para o campus durante toda a minha vida acadêmica. Eu trouxe o primeiro departamento da Escola de Engenharia para o campus, que foi o Departamento de Engenharia Térmica, e que depois virou Engenharia Mecânica, e participei ativamente desde o início do movimento na gestão do professor Ronaldo como diretor da escola, no projeto de mudança do campus, e depois na gestão do professor Cury como coordenador da elaboração do projeto da Escola de Engenharia no campus. E aí tive a felicidade de, no final da nossa gestão, de inaugurar o prédio. Inauguramos o prédio que teve toda que foi construído pela Fundep, né? A Fundep geriu toda a construção do prédio da Escola de Engenharia. O engenheiro Luiz Felipe e a professora Maria Lúcia, arquiteta e engenheiro, foram quem construíram, quem elaborou o projeto e quem construiu a escola. E nós tivemos a felicidade, no final da gestão do professor Ronaldo, participar da inauguração do prédio da Escola de Engenharia, que foi, como disse, toda a parte de gestão foi feita pela Fundep, contratação, toda essa parte. Então, essa foi uma alegria, né, entre tantas que eu tive na gestão da Fundep. Nós tivemos a oportunidade na Fundep também de adquirimos o terreno e construímos um prédio anexo para a Fundep, no bairro Ouro Preto, do lado da Avenida Abrão Caram. Nós utilizamos parte dos recursos da Fundep para construir esse prédio. Esse prédio serviria, o prédio que alugávamos da UFMG na Fundep, ele estava pequeno em relação à necessidade da Fundep, que era de expansão, inclusive de expansão de atendimento a outras instituições, como Universidade da ABC, ITA, Marinha, e a expansão então estava sendo tolhida pelo espaço. Por isso, nós utilizamos recursos da Fundep para fazer a construção desse prédio. E esse prédio está lá hoje, nem sei se ainda está com a Fundep, mas está lá, o prédio foi construído e inaugurado no final da minha gestão. A Fundep expandiu criou um núcleo lá em Montes Claros para atender a Universidade Federal lá de Montes Claros, e inclusive ela financiou a construção de um espaço cultural
que constituía de um anfiteatro e de uma biblioteca e de uma livraria para a UFMG. A UFMG precisava disso porque Montes Claros, na época, pelo que o professor Ronaldo costumava dizer, não tinha nenhum espaço desse tipo. Então a Fundep adquiriu uma casa lá no centro de Montes Claros, reformou essa casa, fazendo um pequeno auditório e uma biblioteca e uma livraria para atender a comunidade de Montes Claros. Ela foi inaugurada no final, nos últimos dias da nossa gestão, ela foi inaugurada e ficou funcionando. Nessa sede também havia uma pequena unidade de atendimento da Fundep. Além dessa unidade de atendimento na Fundep, nós criamos também uma unidade de atendimento na área de saúde, que ficava na Faculdade de Medicina, no primeiro andar da Faculdade de Medicina. E essas unidades levavam a Fundep mais perto do pesquisador, porque muitas vezes era necessário o contato direto do pesquisador com a Fundep e os pesquisadores do centro tinham toda uma Antônio Carlos, né, entre a Fundep e o pesquisador. Com isso, então, nós para facilitar o trabalho, nós fizemos a criação lá dessa unidade. Outra iniciativa que nós tivemos na minha gestão foi a gestão do Espaço do Conhecimento na Praça da Liberdade. E a Fundep operou a reforma e a gestão desse projeto que é tão importante para o município. E a Fundep fez toda a gestão e assume, e até hoje ela continua fazendo a gestão do Espaço de Conhecimento, que era um sonho, um projeto muito importante da professora Heloísa Starling. Ela defendeu bastante esse projeto. E isso aí vocês cortam, hein? Essa declaração de amor, vocês... Só para a Heloísa. E foi uma iniciativa muito importante da universidade e que, mais uma vez, teve o apoio da Fundep, que nada mais é do que uma obrigação da Fundep sempre fazer esse auxílio e estar presente quando chamada pela universidade.